Hebreus capítulo 11, verso 31, que diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Vamos orar. Ó Deus, nesta caminhada na Tua Palavra, especialmente aqui no livro de Hebreus, o Senhor tem nos mostrado coisas tão preciosas a respeito do cumprimento das Suas promessas para com Teu povo. A forma amorosa, zelosa, Pai, com que o Senhor conduziu a história do Seu povo, até que Cristo viesse como a expressão de tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para a redenção, para a libertação, para a remissão, para perdão de pecados. E aqui nesse capítulo 11 temos visto tantos testemunhos a respeito da fé, de pessoas, ó Deus, que foram transformadas pelo Senhor, foram tocadas pelo Teu Espírito e foram conduzidos à Tua presença em fé. Ensina-nos um pouco mais, ó Pai, através da Tua palavra a respeito dessa fé que o Senhor deu para essas pessoas, hoje em especial a Raabe, e que também pode dar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, mas acolheu os espias com paz. Porque acolheu os espias com paz. Queridos, é muito interessante porque quando a gente olha desde o início do capítulo 1, quando o texto fala a respeito da fé, trazendo vários personagens desde o início, de uma fé que Deus concedeu a essas pessoas e por causa disso eles experimentaram intimidade com Deus. Até agora todos os exemplos de fé foram de homens, com apenas uma mulher mencionada, Sara. Isso porque ela era esposa de Abraão. Mas de repente, o autor de Hebreus, ao falar de personagens que creram, ele nos surpreende com uma mulher, chamada Raabe. Ela tem algumas características na sua história que chamam a atenção. A primeira coisa, ela era uma gentia. Ela não era do povo de Deus. Uma outra coisa que nós vemos aqui no texto é que ela era mulher. E é muito interessante porque na cultura judaica, a mulher não se sobressaía. Ela sempre estava numa submissão a ponto de às vezes nem ser contada ou mencionada. Quando em alguns textos é mencionado quantas pessoas tinham, falava-se de um valor, mas ali não estavam nem as mulheres nem as crianças. É estranho isso. E também traz uma outra realidade daquela mulher. O texto diz que ela era prostituta. Aos olhos da sociedade da época, Raabe tinha 3 barreiras praticamente intransponíveis para chegar e ter essa relação com Deus, a ponto de Deus colocar o seu nome nos anais da história. Ela era gentia e estrangeira, fora da aliança. Ela era mulher no meio de uma geração, de uma cultura profundamente patriarcal, em que a voz das mulheres era desvalorizada. E ela era prostituta. E até hoje, na nossa sociedade, sem sombra de dúvida, porque esse é um ato pecaminoso, é algo que marca a vida daquela pessoa. O seu passado era de vergonha, de impureza moral. Quando a gente olha para esses detalhes que a Escritura traz, a gente vai perceber que Deus sobressai a todas essas imperfeições da vida humana. Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, Ele torna tudo aquilo que parece nos separar dele algo menor.
tratável. Sabe por que Raabe está aqui apresentada? Ela está aqui apresentada por Deus, porque ela põe a sua confiança em Deus. E o que a história nos mostra no livro de Josué, no capítulo 2 e depois no capítulo 6, é que ela foi uma mulher salva. Salva por Deus, e junto com ela toda a sua família. E o que nós vamos perceber é que a salvação de Raabe não foi simplesmente a salvação de não ter sido morta quando o povo de Deus toma a terra que Deus havia lhes dado, Canaã. Mas aquela mulher também foi salva da morte e para a vida eterna. Deus trata a vida daquela mulher, dando a ela acesso aos céus. E agora aqui, o seu nome aparece na galeria dos heróis da fé. E quando nós vamos lá em Mateus capítulo 1, que mostra a genealogia de Jesus, o nome da Raabe está ali. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela foi a mãe de Boaz. Ela foi aquela mulher que deu à luz a Boaz. É a mesma coisa. Quando nós olhamos isso no texto bíblico, o que nós percebemos de forma gritante é que nada que acontece na vida de Raabe, com referência à intimidade dela com Deus, a salvação, tem a ver com os méritos dela. Nada. Mas muito pelo contrário, pela graça transformadora de Deus na sua vida. E nós veremos que isso é exatamente como Deus age na vida de cada um de nós. E o primeiro destaque que nós vemos aqui no texto, e precisamos colocar e perceber, é o que significou a fé para Raabe. O que a fé tem a ver com a vida, com a espiritualidade, com a esperança e com o esforço que essa mulher teve para ser fiel diante de Deus. A primeira coisa que nós vemos é que a fé de Raabe não foi uma fezinha qualquer. Ela não foi só uma confiançazinha. Ela não simplesmente acreditava que Deus existia. Ela colocou o seu coração diante de um Deus verdadeiro. Certamente Deus moveu aquelas entranhas da sua alma para que ela pudesse ter o tremor ali do Espírito agindo nela, dando o entendimento de que o Deus do povo de Deus, que estava no deserto e que vinha rapidamente para tomar aquela terra na qual ela morava, era o Deus verdadeiro. Não me pergunte como isso aconteceu, mas aconteceu. E certamente como uma ação totalmente sobrenatural de Deus na vida desta mulher. Eu fico imaginando o povo de Deus, aquela grande multidão. Não era pouca gente. Eram muitos milhares, alguns chegam a dizer que era em torno de mais de 1 milhão de judeus ali naquele lugar. Era alguma coisa fantástica. Só não eram belicosos, não eram de briga, não eram de guerra. Mas Deus diz, vocês vão dominar essa terra. Mas imagine só uma cidade, a cidade de Jericó era uma cidade pequenininha. Ela era uma cidade conhecida pela sua fortaleza. As paredes eram paredes largas. Protegiam plenamente aquela cidade que era a entrada da terra de Canaã. Ela é conhecida como um lugar de segurança. Mas certamente quando eles perceberam que aquele povo agora, depois de estarem caminhando por perto, por 40 anos, agora eles ficam sabendo que esse povo vem. É interessante porque a gente às vezes não imagina o quadro, a cena. Mas aquelas pessoas, certamente, elas estavam preocupadas com os judeus que vinham. E da mesma maneira que os judeus devem ter mandado espias, e mandou espias para olhar a cidade de Jericó, é provável que eles também foram ali dar uma olhadinha naquele povo que estava vindo. Espera aí, vai chegar um tempo em que eles vão entrar aqui, vão querer tomar essa terra.
Eles estão vindo para cá por causa disso. Nós já estamos sabendo. 40 anos eles estão aqui rodeando a nossa terra e agora está chegando o tempo deles virem. Eles estavam vivendo essa situação. Aquele quadro era um cenário de guerra. Não era um cenário de paz. Era um cenário de ansiedade. Era um cenário perigoso. Era um cenário onde as pessoas estavam dizendo: como a gente vai fazer para vencer essas pessoas? Raabe era uma mulher daquele lugar. Ela fazia parte daquele povo. Ela era uma mulher amorreia dos amoreus. Depois eu vou falar um pouquinho mais do que isso significa. Ela era daquele povo, do povo de Canaã. E certamente, como Deus havia dito, aquele povo não sobreviveria. Deus haveria de entregar todos eles nas mãos do povo de Deus. E eles, naquele tempo, quando dominavam, havia duas possibilidades. Ou eles dizimavam a população, ou eles matavam uma parte e o resto se tornava escravos. Se tornavam escravos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no texto é Raabe vivendo nesse contexto. No contexto de grande interrogação. E o texto vai nos dizer que aquela cidade, as pessoas não tinham nem um pouquinho de disposição de crer no Deus dos judeus. No Deus verdadeiro, no Deus da Bíblia. Nesse Deus que eu e você cremos. Todas as pessoas mencionadas aqui em Hebreus, a gente sabe que foram salvos pela fé. Desde Adão, e o texto vem falando, todos foram pela fé. E agora o caso de Raabe vai ser salva, vai ser liberta de uma forma ainda muito clara do poder e da bondade de Deus para com ela. Ela foi preservada porque todos os outros daquele lugar não ousavam crer no Deus verdadeiro. Eles tinham ídolos, eles adoravam deuses, esses deuses eram pagãos. Esses deuses eram pagãos. E é exatamente nesse contexto é que Raabe vai ser encontrada pelo Senhor e vai ser conduzida à fé. A sua salvação, ela não foi simplesmente uma salvação temporal, de tempo, de momento. Uma simples preservação física da espada dos israelitas que entrariam ali naquela cidade. Mas acima de tudo, a salvação que Raabe experimentou foi uma salvação espiritual, a redenção de sua alma do juízo eterno. Como é que aconteceu essa história? Abram comigo lá em Josué, capítulo 2. Aqui no capítulo 2 de Josué, nós encontramos Josué enviando 2 espias para entrarem na cidade de Jericó. Vai lá ver como é que é a cidade, para vocês trazerem uma resposta do que a gente vai ter que encontrar. Vocês se lembram que 40 anos antes, Moisés tinha enviado para lá alguns espias para olhar a terra. E os espias foram lá, olharam e viram que era tudo muito fortificado, que aquelas pessoas eram fortes, elas eram grandes, belicosas, tinham armas, cidade protegida, tinha muita comida, tinha muita fartura, era um lugar maravilhoso, mas tinha esse povo que era muito forte. E ao invés deles acreditarem no Deus que disse, eu vou dar eles para vocês, vocês vão dominar tudo, eles tiveram medo, eles tiveram ansiedade, eles tiveram um momento de hesitação, apesar de Deus ter dito, vai, entra. E por causa da desobediência, Deus disse, nenhum destes vai entrar na terra prometida. Nenhum desses vai ter a oportunidade, nem você, Moisés, vai ter essa oportunidade. E o que está acontecendo? 40 anos depois, lá está Josué, aquele que recebe a responsabilidade depois que Moisés morre.
um pouco antes de entrar na terra prometida, Deus dá a oportunidade para que Moisés suba no monte e veja a terra. Foi a única coisa que Deus permitiu que ele fizesse. Ele conhecesse a terra de longe, diz o texto que ali ele morreu e foi sepultado. E agora Josué faz o mesmo procedimento. Vai lá, vão lá dar uma olhada. Só que agora é diferente. Aqueles dois homens entram na cidade de Jericó. E o rei, aquele que dominava, que regia a cidade e toda aquela região, ficou sabendo desses dois espias. E esses dois espias foram caçados, procurados. O desejo era pegá-los e matá-los. Só que Raabe, essa prostituta, tinha a sua casa. E esses dois espias vão para a sua casa e ela resolve escondê-los. Agora imagina, ninguém acredita no Deus do povo de Deus. Ninguém acredita nos judeus. Ninguém está disposto a ajudar os judeus. Mas por alguma coisa, por algo especial que aconteceu na vida daquela mulher, ela resolveu não só recebê-los na sua casa, mas também escondê-los. E batem na porta e perguntam: e aí, Raabe, cadê os dois espias, os homens que vieram? Não, eles só passaram por aqui, foram embora. Ela os escondeu lá em cima e os protegeu e cuidou deles. E quando eles estão indo embora, ela faz um pedido. Ela diz: quando vocês entrarem aqui na cidade, lembrem-se de mim. Lembrem-se também da minha família, porque tanto eu quanto eles precisamos de salvação. E eles disseram: nós vamos fazer assim. Essa é a síntese do que acontece aqui no capítulo 2. Quando você vai para o capítulo 6, você vai ver a coisa já acontecendo e perceberá que ela realmente, junto com seus familiares, foram todos protegidos, não foram tocados e foram salvos da morte. Deus, na sua misericórdia, por um propósito que Deus tinha na vida de Raabe, no propósito que Deus tinha de instrumentalizar a vida dela, de usá-la como instrumento para cuidar do povo dele. E para que Deus fizesse isso, Deus age na vida daquela mulher, de tal forma que ela se contrapõe a todos aqueles que são da sua raça, da sua cidade, do seu povo. E isso é tremendamente interessante. Qual a possibilidade de você fazer diferente de todo mundo e ainda saber que aqueles que estão chegando são aqueles que vão matar? Alguma coisa aconteceu e, sem sombra de dúvida, foi a fé que Deus colocou no coração daquela mulher. Nós precisamos entender que a fé é um instrumento que nos capacita a realizarmos toda a obra que Deus tem reservada para nós com propósito. Quando Deus age na nossa vida, Ele o faz porque Ele quer nos usar, porque Ele quer nos salvar para a glória dEle, para obedecer ao propósito dEle, desta forma glorificá-lo. A fé liberta. A fé liberta o pecador da corrente do pecado. Quando nós cremos no Senhor Jesus, aquele pecado que nos aprisionava, que nos prendia, e que nós não dávamos conta de vencer esse pecado, e nós pecávamos, agora nós temos pelo Espírito de Deus e pela graça de Deus, a habilidade dada pelo Espírito de Deus, para vencermos o pecado. A fé nos liberta da corrente do pecado, como também resgata da destruição para o qual a nossa alma pecadora está sendo arrastada. A fé que Deus nos dá é para o nosso bem, mas é também para que sejamos instrumento
para a glória e os propósitos do Senhor. Que bênção, irmãos, que bênção gloriosa é ver o poder de Deus alcançando e salvando um pecador perdido. A história bíblica nos mostra vários personagens assim, indivíduos, pessoas que não tinham nenhuma qualidade intrínseca que pudesse chegar diante de Deus e dizer: cheguei diante do Senhor, eu creio no Senhor, tenho feito tudo o que é certo, sou santo, sou irrepreensível, então agora eu posso chegar na sua presença e ficar eternamente. Ninguém. A Escritura nos mostra que todo homem que se aproxima de Deus necessita de misericórdia, necessita de perdão, necessita de salvação, necessita de obra de Deus na sua existência. É exatamente isso que Deus faz na vida dessa mulher. Somente quem crê em Jesus compreende o valor infinito da salvação de uma alma. Somente quando Deus, na sua graça, chegou e falou ao seu coração, amado, amada, de que Ele te ama, que o seu pecado faz separação entre você e Ele, e Ele te convenceu do amor dEle, e você, pela graça e presença fabulosa de Deus na sua vida, você reconhece que Deus está lhe dando a oportunidade de confessar a Ele os seus pecados, tê-los perdoado, e como consequência ter a vida eterna. Somente aquele que já entregou a sua vida para Jesus, sabe o que significa e qual o valor infinito da fé que Deus me dá e da salvação que Ele me oferece. Quando Deus age assim na vida de uma pessoa, Ele gera nesta pessoa uma vida de agradecimento a Ele eterno. Gera nesse indivíduo, nessa pessoa, a vontade de agradecer a Deus com obediência. Gera nesse indivíduo a disposição de fazer qualquer coisa, porque o mais importante a partir de agora é ser instrumento que glorifique a Deus. Uma vida salva pelo Senhor Jesus, que recebe a fé do Senhor Jesus, Deus o protege, cuida dele, para que ele faça exatamente isso que nós acabamos de ver. O texto, no capítulo 11, verso 31, afirma: pela fé, a prostituta Raabe foi libertada. Ela foi salva, não somente da condenação da sua cidade, porque os outros foram mortos, mas também e verdadeiramente de modo espiritual e eterno. E isso fica evidente quando no capítulo 6 de Josué, nós vemos essa mulher sendo liberta junto com a sua família. Deus, na sua bondade, sabia e queria que essa mulher fosse um instrumento. Raabe sabia quem eram aqueles homens que ela abrigou em sua casa. Eles eram servos do Deus vivo, e ela sabia disso. Ela testemunha isso. Ao esconder aqueles homens, Raabe demonstrou que cria no Deus de Israel, porque o ato dela demonstra aquele temor que ela tinha no coração. O temor a Deus era maior do que o temor a toda aquela população que poderia matá-la, destruí-la. Se ela fosse descoberta como alguém que estava escondendo aqueles homens, não haveria futuro, nem mais um segundo de vida. E ela vai contra tudo isso, porque ela sabia exatamente que aqueles homens que ela abrigava na sua casa eram servos do Deus vivo. E quando ela faz isso, ela demonstra que cria no Deus de Israel. Esse gesto era a prova de que a palavra de Deus havia penetrado no seu coração. Eu fico pensando, quando eu e você cremos, e agora temos já uma quilometragem de vida cristã, uns mais, outros menos,
Todos nós vivemos momentos de desafio na fé cristã. Desafios de defender uma fé e de viver somente por ela, na dependência do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que o nosso coração esteja pequeno e batendo em descompasso diante das dificuldades que nós enfrentamos. Essa mulher teve essa experiência. E ela demonstrou com a sua atitude de fé no Deus de Israel. Através do ato dela, ela demonstrou que cria nele e preferia depender dele. A fé produz frutos visíveis. Lembre-se disso. A primeira coisa que a fé produz na nossa vida é salvação. E como testemunho da salvação, existem frutos. Atos de verdadeiro servo de Deus. Não pense que ser cristão é simplesmente falar que crê no Senhor Jesus. Ser cristão é crer no Senhor Jesus e viver para a glória de Cristo, através de uma vida dedicada, obediente, servil e amorosa ao nosso Deus. Deus exige isso de nós, como exigiu isso de Raabe, e deu a ela a oportunidade de testemunhar isso. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que a fé de Raabe, ela rompeu algumas barreiras. A outra barreira é a barreira étnica. Ela era uma gentia, como eu disse para vocês agora mesmo, ela era uma amorreia, ela era do povo amorreu, de uma nação destinada à destruição. Se você abrir Deuteronômio capítulo 7, no verso 1 e 2, você vai perceber que o texto diz que Deus destina alguns povos para serem destruídos. E esse povo estava lá, destinado para ser destruído. Os amorreus, eles eram um dos povos cananeus, que viviam na região da Palestina antes da conquista de Israel. Então eram estes, os cananeus, eram descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Vai em Gênesis capítulo 10, e você olha lá, e o texto nos fala. Canaã era o filho de Cã, e era o neto de Noé. Não era distante ali na história, mas eles não eram um povo que foi escolhido como povo de Deus. Eles se desviaram em sua adoração, eles desviaram nos seus propósitos, eles desviaram da graça de Deus. E eles eram conhecidos naquela época por sua idolatria e sua imoralidade, práticas que provocaram o juízo de Deus. Sendo assim, Raabe, por nascimento, ela estava longe da aliança feita por Deus a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis. Ela vem de uma outra linhagem. Ela aprendeu outras coisas. Ela aprendeu a amar outras coisas, a servir outras coisas, a cultuar outros deuses. Ela não era uma mulher que tinha expectativa de salvação através do verdadeiro e único meio da salvação, o Deus do povo de Israel. No entanto, ela ouviu sobre o Deus de Israel, ela creu em sua soberania e ela se submeteu. E eu volto a lhes dizer, isso é ato sobrenatural de Deus no coração de uma pessoa. Exatamente como Deus age no meu coração e no seu. Raabe se tornou um exemplo do chamado dos gentios, que vai ficar muito mais claro na frente, na Escritura. Deus forma um povo para si mesmo, um povo de todas as nações. Olha só, Efésios capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem? Qualquer homem. E em especial esses aqui. Eles estavam sem Cristo,
separados do convívio com o povo de Israel, estranhos à promessa da aliança que Deus havia feito e, consequentemente, não tinham esperança e nem salvação. Essa era a vida de Raabe, dentro do contexto que ela vivia. A fé de Raabe é muito interessante porque ela é uma fé singular, é única. Ela é apresentada aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, com características únicas. A fé é de uma mulher que não tinha nada, nenhuma herança, não tinha ensinamento familiar, ela não tinha nenhum convívio com o povo de Deus, ela não tinha ouvido falar do Evangelho, ela não tinha... E Deus a escolhe. Deus lhe dá fé no meio de um povo totalmente imoral e idólatra. A cidade de Jericó estava prestes a ser atacada. Dentro dos seus muros havia uma multidão de pessoas. E eles sabiam muito bem que sua cidade seria saqueada, seria invadida e todos seriam mortos. Contudo, por mais estranho que pareça, não existe na história um único, a não ser Raabe, que se arrependeu do pecado, que pediu misericórdia a Deus e que expressou isso diante daqueles homens, aqueles dois espias. Só essa mulher se arrepende. Essa mulher que é chamada Raabe, uma prostituta. Somente ela foi libertada. É como se nós falássemos, ouvíssemos uma solitária no meio de um mundo incrédulo. Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Você está num meio, num grupo imenso às vezes, e você está ali diante de um contexto onde você sabe o que Deus está fazendo na sua vida, e você pergunta até para você, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é seu lugar, esse não é o lugar que Deus quer para a sua vida. O que você está fazendo aqui? Eu me lembro, me permitam, por favor, contar uma experiência pessoal. Eu jovem, estudando em Uberlândia, no período pré-vestibular, e naquele período Deus, por sua graça, me deu a alegria de conhecer a Jesus como meu Salvador. Apesar de ter nascido num lar evangélico, eu nunca tinha entregado a minha vida a Jesus. Tinha uma vida confusa. Era um adolescente meio baguncento, com turma da bagunça. Não tinha Cristo. Vivia como alguém alheio à graça de Deus ou à aliança de Deus com o seu povo. E aí Deus me salvou. Foi uma bênção. Foi maravilhoso, meu coração se alegrava, eu tinha vontade de ler a Bíblia, eu tinha vontade de festejar com os irmãos na uma reunião por semana dos jovens na sexta-feira. Aquilo era a melhor coisa que tinha no mundo, nada era melhor do que aquilo. Aquela se tornou minha alegria. E um determinado dia, um colega meu, que era parceiro de outras coisas, ele diz, vai ter um show aqui no Uberlândia Tênis Clube. Eu morava no fundo, na casa lá onde moravam vários jovens que estudavam. E eu adorava antes, eu gostava de show. E naquela época tinha uma mulher que ela fazia todo mundo dançar e pegar fogo, chamava, ou chama, não sei se está viva ainda, Elba Ramalho. E ele diz, vamos. Ué, porque você é crente e agora você não pode ir num show, assistir uma música? E aquilo ficou me formigando, vontade de ir, mas ao mesmo tempo, que isso, não preciso disso. Mas sabe, eu era totalmente imaturo na fé, e lá vou eu para o show da Elba Ramalho. Gente, aquela mulher pulava igual pipoca, e eram bem alegres as músicas dela, nordestina, e fazia e acontecia. Eu nunca me senti tão fora do contexto quanto naquele dia. E nós, naquele ginásio,
naquela parte de baixo, e a gente vendo todo mundo, e na parte do fundo, a gente sempre sabia o que tinha lá. Então a gente evitava de ir, que era o lugar onde a droga voava, onde o cheiro todo mundo sentia. E uma hora eu fui no banheiro e tive que passar naquela região, e eu falei, o que eu tenho a ver com isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou um peixe fora d'água. Esse não é o meu aquário. Essa não é a realidade daquele que ama a Cristo. É provavelmente algo semelhante que Raabe experimentava. Ela estava no meio daquele povo, mas Deus já havia entrado no seu coração, já havia transformado a sua alma, já havia lhe dado coragem de demonstrar a sua fé, acolhendo os servos do Deus vivo, e agora ela continua vivendo com aquele povo, e provavelmente aguardando, eles vão entrar aqui, mas eu sei que esse Deus me salvou, e Ele vai me salvar mesmo. Ele vai completar a obra dele. Queridos, tudo isso ocorreu para demonstrar como Deus concede fé a seus escolhidos que estão em qualquer lugar, fazendo parte de qualquer etnia, de qualquer grupo, de qualquer nação. A Escritura diz mesmo que lá no céu vão ter pessoas de todas as línguas, raças e nações, cantando em adoração ao Senhor, junto com os anjos. Gente, é algo maravilhoso. Quando você ouve um missionário que vai para a África, começar um trabalho com aquelas pessoas que vivem totalmente separadas do mundo, você fala, como que eles vão pregar o Evangelho aqui? E eles falam de Jesus, aquelas pessoas, e elas aceitam a Jesus, dentro do contexto delas. Você vê um Lidório, o Ronaldo Lidório contar suas histórias e você diz, uau, como é que isso tudo aconteceu? E aquele país teve tanta gente convertidas através do ministério daquele homem. Somente o Senhor para entrar no coração daquelas pessoas com língua diferente, hábitos diferentes, roupas diferentes, comida diferente, vida diferente, deuses diferentes. E Deus simplesmente manda um homem pecador pequeno para aquele lugar, falar a respeito de Jesus, e alguns deles ainda diziam, olha, ficamos sabendo que viria aqui alguém para falar de um Deus grande. É Deus preparando tudo, e aquelas pessoas ouviam e começavam a adorar a Deus e crer no Senhor Jesus, e eram salvos eles e todas as suas familiares, e semelhante àquilo que encontramos na Escritura. Continua acontecendo. Isso aconteceu na vida dessa mulher. Apesar dela ser cananeia. Lembre-se de uma coisa, nenhuma barreira étnica, cultural, social, impede o poder da graça de Deus ser manifesto, operoso, eficaz e salvador na vida daqueles que Deus tem reservado para si. Quando Deus manda alguém pregar o Evangelho, é Ele quem prepara tudo. E muitas vezes em ambientes completamente avesso a ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Ela era mulher. Naquelas culturas todas, mulher não tinha espaço. Talvez você pense na mulher no mundo contemporâneo muçulmana, que ela é bem colocada numa situação, principalmente em alguns países radicais, debaixo do poder, da autoridade, até mesmo da violência dos seus maridos, dos seus homens. Eu creio que ainda era um pouco pior. Mas era alguma coisa verdadeira. Apenas Sara havia sido mencionada nesse texto por causa de Abraão. Raabe aparece sozinha, como testemunha da fé que agrada a Deus. E agora é registrado no livro de Hebreus. E isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Eu acho maravilhoso quando a gente começa a ler Gênesis.
E vem a criação, a criação, a criação, a criação. Aí chega no sexto dia, Deus resolve criar o homem e a mulher. No capítulo 1 de Gênesis, diz o texto ali no verso de número 26, que Deus criou o homem e a mulher. Homem e a mulher os criou, à sua imagem e semelhança. Deus os cria à sua imagem e semelhança. O capítulo 1 é o registro da criação daqueles que foram criados para glorificar a Deus, homem e mulher, para servirem juntos a Deus, para cuidarem da criação de Deus, para serem obedientes a Deus. E quando desobedecem, desobedecem juntos e desobedecem a Deus. E quando a promessa da redenção é feita aos dois, apesar dos dois terem caído. Então, tire essa ideia de que há possibilidade de haver acepção de pessoas, inclusive de gênero. Não. O cristianismo, em momento algum, ele faz separação entre homem e mulher, porque a Escritura não faz. Ambos são a imagem e semelhança de Deus. Ambos são pecadores e ambos necessitam da graça de Deus. E a graça de Deus é oferecida a ambos. E isso fica já demonstrado aqui em pleno Antigo Testamento. Olha só o que diz Atos capítulo 10, verso 34. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou Ele não faz acepção de pessoas. A outra versão diz assim: a mesma fé que justificou Abraão, que justificou Noé, que justificou todos esses homens de Deus, Josué, é a mesma fé que justificou e salvou Raabe. E que salva você, minha amada irmã. Deus valoriza a fé, não as credenciais humanas. Lembre-se disso. Deus valoriza a fé que Ele dá, e não as credenciais que o homem tem. Homens e mulheres são igualmente chamados a crer, servir e ser instrumentos nas suas mãos santas. E por último, o texto nos mostra que a fé de Raabe, ela rompeu a barreira moral. Talvez essa aqui seja aquela que mais chama atenção, a barreira moral. Lá no livro de Josué, quem é Raabe? Raabe a prostituta. Aqui no livro de Hebreus, quem é Raabe? Raabe a prostituta. Ela tinha um comportamento que a caracterizava. E uma característica pecaminosa. É igual aquele indivíduo que é alcoólatra e você diz, é o fulano de tal alcoólatra. Ah, quem é? É aquele que bebe muito e fica caindo pelas beiradas. É aquele que faz papelzão horrível em tudo quanto é festa que ele vai. Ou aquele que usa droga, você fala, é aquele drogado. Ou é aquele mentiroso. Ou é aquele imoral. É aquele desonroso, é aquele indivíduo raivoso. Essa mulher tinha uma característica negativa. Isso caracterizou a vida dela. Ela era prostituta. É uma característica ruim, mas que aqui é enfatizada para demonstrar a bondade de Deus, que é capaz de superar qualquer tamanho do pecado humano. Qualquer. O texto bíblico não esconde a condição dela, ela é Raabe, a prostituta. Oh, graça profunda essa de Deus. Lembre-se, querido, cuidado, porque em alguns momentos a gente bate no peito da gente, depois de ter cometido algum pecado, e diz, será que Deus vai me ouvir? Sabe, quando a gente comete alguns pecados, dá aquela ideia de que estou distante de Deus e agora Ele não vai ouvir mais. Acabou a possibilidade.
Isso é mentira, é o diabo que está dizendo essas coisas para você. Porque a misericórdia de Deus sobrepuja a tudo. Nenhum pecado é obstáculo para o perdão que Deus concede àqueles que Ele resolveu amar. Onde abundou o pecado, diz a Escritura, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. A fé de Raabe se traduziu em ação. Ela acolheu os espias, ela os protegeu, providenciou a sua fuga, e aquela mulher era prostituta. Foi prostituta. Foi caracterizada pelo pecado. E agora em Hebreus capítulo 11, ela é chamada de uma mulher de fé. Mas que antes não era. Eu e você somos chamados de servos de Deus, mas antes nós não éramos. A mesma coisa aconteceu na vida dessa mulher. E isso está aqui para que Deus demonstre com todas as letras o tamanho do poder e a misericórdia de Deus para conosco. Tiago capítulo 2, verso 25, é muito interessante texto. Diz assim: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta, de novo, Raabe, foi justificada? Ela não foi justificada porque era prostituta, mas ela era prostituta quando Deus a justificou através da fé no Redentor Jesus Cristo. Deus mudou a vida dessa mulher. Deus transformou a história dessa mulher. Deus salvou essa mulher e provavelmente salvou a família dela, porque eles foram levados e foram libertos da morte e levados junto com o povo de Deus. Vocês não vão ser tocados. Provavelmente creram nesse Deus que salvou Raabe. Queridos, o Evangelho de Deus não chama os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus diz em Lucas capítulo 5, verso 32. Deus vai atrás dos pecadores para transformá-los, como Ele fez isso comigo e com você. Nenhum passado é tão sujo que o sangue de Cristo não possa limpar. Aquele indivíduo que vive uma vida de imoralidade, de perdição, prega o Evangelho para ele. Porque se Deus tiver um propósito para essa vida, Ele vai resgatar e transformar essa vida. Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Louvado seja Deus. A fé, que é a graça de Deus, transformou Raabe. De inimiga, ela se tornou-se aliada do povo de Deus. De prostituta, ela se tornou parte da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 5. De marcada pela vergonha e o pecado, ela foi lembrada como exemplo de fé em Hebreus capítulo 11, verso 31, que é isso que nós estamos estudando. Hernandes Dias Lopes, num comentário que ele faz desse texto, citando Calvino, ele diz assim: aqueles que dificilmente teriam um lugar entre os incrédulos e pagãos, são adotados na companhia dos anjos. Somos nós. Isso é a pura graça de Deus. Deus escolheu as coisas loucas e fracas para envergonhar as fortes. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Concluindo, irmãos, Raabe, e aquilo que é dito aqui nesse texto é tão pouco, mas quando olhamos para tudo, Raabe nos ensina, e a sua história, que fé verdadeira rompe barreiras. Fé verdadeira rompe barreiras, creia nisso. Não existe nada que Deus não possa tratar para salvar alguém que Ele resolveu amar. Não importa a sua origem, ela era gentia. Não importa a sua condição social,
ou entre as pessoas, ela era uma mulher esquecida. Não importa o seu passado, ela foi uma prostituta. Pela fé, Raabe foi salva, enquanto todos os outros que não se arrependeram e creram, não creram em Deus, morreram. A marca da fé dessa mulher foi acolher os mensageiros do Senhor. O sinal de quem acolhe o próprio Deus. Talvez eu possa ver ou conversar com alguém, ou talvez até esteja entre nós alguém que pense que o seu passado é que define a sua vida com Deus hoje. Saiba de uma coisa, o seu passado não te desqualifica. Lembre-se de Raabe, a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Talvez você se sinta pequeno diante dos grandes da fé, que o texto mostra aqui. Mas lembre-se, Deus olha para o coração de quem Ele resolveu amar e coloca no seu coração fé. Venha para Cristo. Creia nele. Creia no Salvador. Porque nele não existem barreiras. Pelo contrário, todas as barreiras caem, pecados são perdoados e vidas são transformadas. Que Deus aplique a graça dele ao nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu vou estar orando também pela Lara. Lara é a sobrinha do André, nosso irmão. Ela esteve num acidente, ela está na UTI, o quadro dela é desfavorável, problema na cabeça. E vamos orar pela Lara e vamos lembrar também de estar orando por ela. Pois? O Paulo Ricardo. Devemos orar também pelo Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo é o filho da Damares. Não sei quantos se lembram, conheceram a Damares. O filho dela estudou teologia nos Estados Unidos, está no ministério, mora em Brasília, e ele está na UTI. Ele está com um problema no intestino. Não se descobriu ainda o que é, e estão investigando, mas ele está na UTI. Nós sabemos que a Damares, ela fez uma cirurgia muito séria, ela não tem o intestino, e é o receio dela de que o filho esteja com a mesma enfermidade. Então vamos orar também pelo Paulo Ricardo. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, pela simplicidade das verdades do Senhor. Ó Deus, mas também pelo poder que ela nos mostra que o Senhor tem, capaz de vencer todo e qualquer empecilho para nos alcançar para a vida eterna. Ó Deus, como o Senhor é grande, como o seu poder é maravilhoso, como a sua misericórdia, ó Pai, tem trazido para nós esperança sempre. Ó Deus, como aconteceu com Raabe, aconteceu conosco. Dê-nos a oportunidade, ó Pai, de crermos no Senhor assim para a vida eterna. Se há entre nós alguém que nunca conheceu o Senhor ou entregou a sua vida de verdade ao Senhor, traga fé a esse coração. Fé para a salvação. Fé para a vida eterna. Tenha misericórdia, Pai. Aceita a nossa adoração ao Senhor. Intercedemos pela vida da Lara, Pai, que está enferma, como consequência desse acidente. Ó Deus, o seu quadro é grave, mas nada é tão grave ou maior do que o teu poder. Por isso eu peço que o Senhor a visite, Senhor. Que o Senhor traga restauração para essa vida tão jovem, com 16 anos de idade. Tenha misericórdia dela, Pai. Abençoe com ela os seus familiares, que devem estar também tristes e atônitos. Pedimos pelo nosso irmão, ó Pai, Paulo Ricardo, que o Senhor esteja cuidando dele. Ó Deus, que o Senhor traga o diagnóstico correto para que ele seja tratado,
para que ele, ó Deus, possa, em meio a toda essa dificuldade que ele está vivendo agora, ver o teu poder demonstrado na vida dele. Para o bem dele, para o testemunho do teu nome, ó Pai, para a glória do Senhor. Nós te agradecemos por tudo e pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.